E vamos dar a 12ª lição desta noite. E coincidentemente é sobre o 12º capítulo de Hebreus. Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Hebreus, em Hebreus 12. Nós hoje estamos aqui a degladiar um pouco os microfones, não é? Mas tudo é para o nosso ensino, diz a palavra de Deus, que tudo é para o nosso ensino. Não é? E portanto, dá-nos experiência para que nós no domingo possamos estar perfeitos. Amém? Começamos à sexta, a gente vai estudando à sexta, depois estudamos ao sábado e depois ao domingo estamos perfeitíssimos. Amém? Amém? Ou sobre amém? Amém? Deus não concorda na terra acerca de algo, é concordado por Deus, já foi concordado por Deus nos céus, e então nós, domingo, os microfones, o som estará ótimo. Porque, no fim, é a harmonia que atrai a unção. Amém? Não é a confusão. Confusão afasta a unção. Então, na última sexta-feira, nós caminhamos pela galeria dos heróis da fé. Quem é que se lembra ainda? Caminhámos pela galeria dos heróis da fé. Cá não se pode lembrar, porque eu estava cá. Pronto. Heróis da fé. E hoje, o que é que nós vimos dos heróis da fé? Eram pessoas normais ou eram pessoas especiais? Não eram, senhor. Eram pessoas normalíssimas. Eram pessoas normalíssimas, com defeitos até bem pronunciados. E Deus é tão bom, não é? Que Ele expressa na Bíblia os defeitos dos homens de Deus. Não é verdade? Todos os homens de Deus tinham defeitos. E Deus é tão perfeito, não é? E faz chegar até nós algo tão perfeito que a Bíblia, a palavra, Ele expressa na palavra os defeitos dos homens de Deus. Para quê? São experiências de vida que nos comprovam que homens imperfeitos, a perfeição de Deus os cobre e faz deles pessoas válidas para Ele. Então, se você se considera como uma pessoa imperfeita, ok? Não totalmente perfeita, imperfeita, foi o que eu disse, uma pessoa imperfeita, saiba que Deus tem os olhos sobre si e o pode fazer, o pode ir aperfeiçoando. Amém? Ou pela palavra. Pela palavra, porque a palavra transforma. Amém? Eles eram pessoas normais e que por terem crido em Deus, terem crido naquilo que não se vê, como se na realidade fosse a realidade, como na realidade fosse a realidade, parece um milionário, mas não, é mesmo isso. Como se na realidade a palavra de Deus fosse perfeita. Eles creram que aquilo que Deus disse se realizava. Todo o livro de Hebreus é fundamentado em quê? Fé. E qual é a palavra-chave do livro de Hebreus? Melhor. Uma melhor fé, uma melhor herança, uma melhor aliança. Porque o livro de Hebreus nos dá, na realidade, algo de muito concreto. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, eu e você, filho de Deus, temos de ter fé para agradar a Deus. Ou seja, temos que crer naquilo que não é como se já fosse. O que é que não é? O que é que nós não vemos? A palavra. Hoje nós sentimos o seu efeito quando nós obedecemos e quando nós somos fiéis a Deus. É verdade. Nós vemos os efeitos. A obediência e a fidelidade são as duas chaves que abrem o coração de Deus. Mas abrem o coração de Deus quando nós lhe agradamos. Ou seja, quando nós temos fé. É verdade, mas não é fé malufa, é fé real. O que eu estou a falar é fé real. É aquela fé
que é o próprio Jesus Cristo, a palavra. Ele cumpre toda a sua palavra. Ele não é o para comigo, nem filho do homem para se arrepender. Se ele diz, ele faz. Mas faz o quê? A palavra dele. Então hoje deparamos com um tema de destaque é o quê? Capítulo 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Ou seja, é a corrida da fé. É a corrida da fé. Capítulo 12 de Hebreus mostra-nos a corrida da fé. Eu vou começar a ler. Quero dizer, irmãos, por favor, vou começar a acompanhar. Capítulo 12 diz assim: portanto, e eu, na realidade, eu peço um bocadinho da vossa atenção, porque quando ouvimos a palavra de Deus, nós devemos interiorizá-la, para que o Espírito Santo nos possa revelar os mistérios contidos na sua palavra. Bem? Porque a palavra de Deus diz que as coisas escondidas são do Senhor, mas que as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Amém? Nós, filhos dele. Então nós temos que ter atenção, temos que estar com muita atenção à palavra de Deus. Para quê? Para podermos aproveitar. Sempre a nossa oração é que a palavra de Deus não sopra de Deus vazia, mas realiza na vida de todos aqueles que a ouvem o fruto para a qual é enviado. Mas esses que a ouvem têm que estar com alguma atenção, porque senão não realiza fruto nenhum. A distração é inimiga de quê? Da audição. E da fé. E da fé. Se a pessoa está distraída e não apanha nada, não terá nada. A fé vem como? Pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Agora, se a sua fé, aquela medidinha de fé, está lá em Romanos 12, versículo 3, não ouvir a palavra, não tem nada. Então a fé não vem. Tá? Sempre eu estou a pedir-vos um bocadinho da vossa atenção. Amém? Então vamos ver, então, eu vou começar a ler então, capítulo 12. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que estão de perto. O embaraço, a distração, a falta de atenção, são embaraços. A nossa caminhada da fé. Bem? E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corremos com paciência. Por isso é que eu disse que hoje vamos ver a corrida da fé. Corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma carreira que nos está proposta. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. E nós corremos para onde? Para o objetivo. Qual é o nosso objetivo? É nós sabermos que podemos viver com Cristo. E que um dia o Senhor nos vai buscar. Amém? Vamos continuar a ver. Olhando para quem? Para Jesus. Porquê? Porque é o autor e consumador da fé. Nele, com ele, por ele, nós podemos alcançar a fé. E agora eu falei que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ou seja, eu tenho necessidade de ouvir a palavra. A fé que eu tenho, aquela medidinha de fé que eu tenho, porque eu recebi Jesus como? Eu e você. Pela fé. Uma medidinha. E porquê é que eu digo que é uma medidinha? Porque somos nós que depois a fazemos fortalecer. Ela não aumenta, fortalece. Fortalece como? Fortalece com a certeza. Que se Deus diz, o que faz. Se Deus falou, Ele vai fazer. Testemunha de espectadores, não é? Testemunhas, nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço. Deixemos aqueles que falam. Deixemos
deixemos todo embaraço, olhemos para a palavra, porque a palavra é que é o caminho, a verdade e a vida. Não é aquilo que o vizinho diz, nem o que o amigão diz, não, é aquilo que Jesus diz. Amém, povo de Deus? Olhando para Jesus, autor e consumador de fé, o qual Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele suportou a cruz. Estava proposto tudo o melhor. Tudo o melhor. Ele era filho de Deus. E ele foi mandado a esta terra. E ele passou a vez por coisa que qualquer humano passa. Foi tentado em tudo, depois não ficou. E porquê? Diz aqui: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Jesus tinha as duas pedras principais. Aquelas pedras que faltavam ao sacerdote, o vinho, só tinha 9. Faltavam 2. Desculpa, faltavam 3. Ele tem as duas pedras principais: beldade e mansidão. Safira e topázio. Está bem? Com paciência. Corremos com paciência, amados. Porque Deus nunca dá o final. Deus dá parcelas da nossa corrida. Por isso é que eu disse que a fé vai fortalecendo-se. Quando os discípulos chegaram a Jesus: olha Jesus, como é que é isto? Como é que é aquilo? Vocês ainda não podem suportar. Pois, eu digo-vos aí mais um bocadinho. Mas por enquanto não há. Agora vai. Ou Jesus disse logo tudo? Não. E Deus também não. Deus nunca nos diz tudo. Portanto, não é com ansiedade que nós chegamos diante de Deus. Ou seja, a concretização das nossas petições. É com quem? Com fé. Porque fé é o alicerce das coisas que não são, como se na realidade nós já as tivéssemos ali na mão. Estão a saber bem? Os heróis do passado são agora chamados testemunhas, espectadores. E eles são testemunhas para quê? Para os criticar? Não, para nos encorajar. Para nos encorajar. Os heróis da fé, que nós lemos no capítulo 11 de Hebreus, são homens e mulheres que nos encorajam. Se eles conseguiram, nós também conseguimos. Como eu disse, são homens normais, homens e mulheres normais. Não são especiais em coisa nenhuma. Não foram especiais em coisa nenhuma. E Deus teve o cuidado de expor as falibilidades deles. Para quê? Para nos dizer: és falível, ok, também aquele era, e ele conseguiu, portanto tu também consegues seguir. Posso ouvir bem? Perseverança no meio de provações, segundo o exemplo de Cristo. Quem é que é o nosso mestre? É Jesus Cristo. Então nós temos cada vez mais o discípulo faz o que o mestre fazer. O filho faz o que vê o pai fazer. E ele sempre seguiu aquilo que o pai lhe mandou fazer. Sempre. E há muitos de nós que queremos: Senhor, que o meu coração não se afaste nem para a esquerda nem para a direita, mas que, Senhor, que siga a tua vontade. Pois o primo ou a tia estou fora: tal sabes e tal, não é? Pois é verdade. Temos que olhar para a palavra. A palavra é o princípio e o fim de tudo. Jesus Cristo é o princípio e o fim
de tudo na nossa vida. Por isso é que nós dizemos que somos cristãos. A palavra testemunha, que ocorre neste princípio do capítulo, foi pela primeira vez aqui utilizada como mártir. Esta palavra não era utilizada como mártir. Não era utilizada como mártir. Mas foi aqui, utilizada pela primeira vez na Bíblia como mártir. Mártir não significava, antes, não significava alguém que morreria pela fé. Mas a partir daqui começou a significar isso. Estes mártires, então, devem nos servir de inspiração para homens e mulheres que morreram pela palavra. Morreram pelo testemunho que eles davam de Jesus Cristo. Todos eles. Os grandes heróis da fé, se nós aprofundarmos e virmos, todos eles morreram das maneiras mais inverosímeis, porque eles não abdicaram da sua confiança em Jesus Cristo. E é assim que nós temos que prosseguir a nossa vida com Cristo. Não é a nossa maneira, mas ainda há dias eu compartilhava com a minha esposa as grandes dificuldades que nós temos na nossa vida com Deus. É uma grande dificuldade. E sabe porquê? Porque nós não temos consciência de quem somos. Nós não temos consciência de quem somos em Cristo. Nós somos filhos do Pai que fez tudo. Ele tinha tudo para fazer isso. Não tinha nada. Ele não tinha uma gota d'água e fez oceanos. Ele não tinha um grão de areia e fez continentes. O ADN dele abraça. Então, mas eu fui posto aqui e tal, não sei o quê. Eu tenho uma célula, ela não cresce. Você foi posto à frente dessa célula para ela crescer. Se ela não cresce, alguma coisa está mal. Deus é o Deus de multiplicação. Se ela não cresce, está em si problema. Então eu vou para casa de todas as pessoas convidá-las para a célula. Não é preciso. Você pode ir. Mas olha, não vá antes de fazer uma coisa que é muito simples. Joelho no chão. Comunhão com Deus. Joelho no chão. A grande possibilidade do crente seguir a sua vida com Cristo é joelho no chão. A vida com Deus não é feita na nossa inteligência nem na nossa emocional. É feita com Cristo. E quero-vos dizer nesta noite o seguinte: não há atalhos. Nem estratégias do mundo. Só há Cristo. Está aqui. Olhe para a palavra e veja e entenda. Cristo fez por si. Quem era Cristo? E veja quem é que está dentro de si a confirmar todas as promessas de Deus. Porque nele, Cristo, todas as promessas de Deus são sim e o amém na sua vida. Posso ouvir amém? Não há nada sem Cristo, amados. Sem a palavra. Mas não está na palavra e está o que está. Procure bem. Você vai encontrar tudo. Tudo aquilo que necessita para viver com Deus. Não é para viver a sua maneira, não é a minha. É para viver com Deus. Se eles venceram, nós também podemos vencer. Mas há algo que existe ser feito. Se desejamos também ser heróis da fé, quem é que está aqui que deseja ser herói da fé? Ser heróis da fé não é ser reconhecido pelo mundo abaixo.
é ser conhecido por Deus. Amém, amados? É ser conhecido por Ele como herói. Herói de perseverança. Herói de esforço. Herói de sacrifício. Só um caminho. E esse caminho nós já entramos nele. Temos que o viver em verdade para atingir a vida eterna. Posso ouvir bem? É uma salva para vocês. Se nós olharmos para um atleta, por exemplo, maratonista, ele leva o mínimo de peso. O mínimo. Ele não vai nu, vai vestidinho. Ele não vai descalço, vai com os ténis. Mas tudo aquilo tem o mínimo peso. Para quê? Para atingir a velocidade desejada. Mas ele preparou-se dentro daquele mínimo de peso. Tem a preparação. Muitas vezes o cristão quer correr a corrida da fé e falta-lhe a preparação. É um crente ligeirinha. Uma cabeçona muito grande de conhecimento e muito alegrinhos no espírito. Não chega ao fim. Anda 2 metros e a cabeça cai no chão. Mas Jesus não nos deixa prostrados. Levanta esse crente e diz: oh, tens que diminuir a cabeça e crescer no espírito. Não pode dizer. Diminuir em nós próprios, crescer em Cristo. Se devagarinho um bocadinho do boi, está melhor. Amém, irmãos? Amém. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Qual é que será o significado desta pseudo-metáfora que eu aqui utilizei? É que nós precisamos crescer no Espírito. Nós precisamos crescer em Cristo. Eu olho para vocês e vejo aqui pessoas que já têm longos anos de Cristo. Longos anos de igreja. Mas precisamos crescer em Cristo. Paulo dizia, vocês, todos nós, eu estou a falar para vocês, estou a falar para mim. Todos nós podíamos já ser maduros, mas muitas vezes ainda há muito menino inconstante. Arredado por todo o vento da vida. É, Luís? O título não dá crescimento em Cristo. O título só dá responsabilidade. O título não dá crescimento em Cristo, só dá responsabilidade. A palavra de Deus diz: suportando-nos aos outros. Não é? Amém. O título só dá que a gente tem mais carga em cima. E vamos para a frente suportando. Lavando todos aqueles que estamos a suportar a unidade da fé. Para quê? Para a obra do Ministério. Irmãos, vamos perseverando a fé. A fé. O livro de Hebreus fala sobre fé. Não é a palavra-chave, mas ele fala sobremaneira sobre a fé.
peso é este que nos precisamos livrar? Isto é uma pergunta para sensibilização, não quero respostas. Que peso é que nós precisamos largar que nos está a amarrar? Cada um de nós sabe muito bem qual é o peso. Peso e pecado. São duas coisas distintas, não tem nada a ver uma com a outra. Embaraço, peso, amarga, impedimento, chame-lhe o que quiser. Porque há coisas que não são pecado, mas são peso que nos amarram à gente andar. Lorena, os cuidados desta vida. E muitas outras coisas. Amarram-nos. Pensem que aqueles preços antigos tinham lá uma grande bolão ou à volta do pé, eles queriam andar, não andavam. Se nós pudéssemos ver espiritualmente, muitos de nós, as bolas eram grandes. As bolas eram grandes, amados. Não é? Então vamos largar isso. Vamos largar isso. Pedir ajuda a Deus. Senhor, liberta-me destes pesos. Mas para ser liberto destes pesos eu tenho que morrer, que é para ir para o Senhor. Não, amado. A gente já pode viver aqui. Mas se vivermos em Cristo, Ele vai nos ajudar. Todos nós temos pesos. Todos nós temos pesos que nos amarram. Ok? Todos nós. Temos coisas que nos amarram. Não nos deixam ir para a frente. Cada um de nós sabe onde vai achar. Mas eu não consigo libertar disso. Peça ajuda a Deus. Eu estou a falar de vícios. Estou a falar de pesos. De impedimentos. Para nós podermos, por exemplo, servir a Deus dignamente. Como Ele existe em nós. Cansaço. Por exemplo, o peso. Nós podemos ajudar a Deus. E devemos ajudar. Sempre que nós clamamos a Ele, Ele nos ouve. Eu não é que a palavra diz. Então, qual é o problema? Clamar a Ele. Senhor, remove os impedimentos. Remove os cansaços. Remove. Ele vai remover. Dá-nos dar soluções. Senta-nos. Não é? De hoje, tive o privilégio de Deus me ajudar numa situação que ainda está a andar, mas que eu vi nitidamente Deus agir. E Deus agir como eu acho que Deus age, parcela a parcela. Eu ainda não sei o final, mas eu sei uma coisa, que Deus tem melhor. Amém. Okay? Parcela a parcela, devagarinho, devagarinho. Deus não é inquieto. Deus não é inquieto, a gente é que somos. Não é? Mas Ele, dentro do seu tempo, que não tem limites, Ele é rápido a agir. E sabe quando? Quando nós não queremos agir em nós próprios. Não é a sua inquietude, não é a sua grande necessidade que vai mover o coração de Deus. É a sua fé naquilo que Ele diz. Ele diz que todo aquele que clama, Ele ouve. Ele diz que se nós orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, nós obtemos aquilo que pedimos. Então vamos ter calma.
Paciência, como diz aqui em Hebreus, paciência. Paciência. Corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Há um percurso que nos foi proposto, a salvação. Então corremos com paciência esse percurso. Sabendo e crendo que Deus é verdadeiro. E que a sua palavra é verdadeira. Deus não se pode negar a Ele próprio. Eu não. E não pode negar a sua palavra. Graças a Deus não se nega das possibilidades. Exatamente. Cada um de nós, se buscar a Deus, é persuadido pelo Espírito Santo a respeito daquilo que está carregando e que atrapalha a vida da fé. Eu vou ler outra vez. Cada um de nós, se buscarmos agradar a Deus, é persuadido pelo Espírito Santo, ou seja, é revelado pelo Espírito Santo, aquilo que nos está a amarrar. E depois só temos que pedir a Deus ajuda para desamarrar o peso. Não é fácil, claro. Porquê? Tudo com Deus é fácil. Tem contra a carne. Porque o Espírito planeou contra a carne. E a carne contra o Espírito. Agora, nós temos duas hipóteses. Queremos viver a carne, continuemos. Agora, se queremos viver o Espírito, precisamos de Deus ajuda. Não é o que nós fazemos todos os dias? Ora da palavra de Deus. Eu acho que sim. É imperioso abandonar o pecado que nos está a rodear. É imperioso abandonar o passado. Como nós vivíamos. Até como nós comíamos. Até como nós respirávamos. Muito diferente. Parece que o pastor está-se a passar. Agora vou respirar diferente. Sim, mata. O atleta treina a respiração. Treina ou não treina? Então lá, o cristão treina também. É que se você treinar a respiração, você corre. A boa corrida de fé é diferente. Tem mais força e mais energia em Cristo. O pecado é o principal impedimento na corrida espiritual. Pastor, mas eu já não tenho pecado. Graças a Deus. Deus diz que não se lembra mais do nosso pecado. Mas cuidado com a iniquidade. Cuidado com a iniquidade. A iniquidade é a terra onde o pecado se move. A terra, a carne, onde o pecado se move. Mesmo que o nosso 50º avô, não sei como é que se chama, ele tenha feito algo, o diabo vai reivindicar sobre si. Já reivindicou sobre outros. Se eles caíram, olha, então foi reforçada a iniquidade. Então sempre devemos pedir perdão dos nossos pecados e pedir a Deus que remova, porque é o único que pode remover a iniquidade desse pecado. Vai? Agora há aqui umas duas perguntas simples. Diz assim: estamos sem alegria? A vida está pesada demais? Removamos os empecilhos e o pecado. Quem é o autor e consumador da fé? Cristo. Cristo.
Eu vou ler textualmente o que eu pus aqui. O homem que venceu a travessia da ponta. Ele pode nos guiar até o outro lado, em paz e em vitória. A ponte. A ponte do homem acolhedor para Nossa Senhora. Sabe porque é que esta parte da cruz está para cima? Que é a colaboração. O homem acolhedor da terra foi a do sangue de Cristo, que foi derramado para nos libertar do pecado. O símbolo da cruz interessa para onde nós iremos. Parte da cruz, a verga sobre o qual foi espargido o sangue. Sobre a verga, onde o sangue estava espargido, o diabo passava por cima. Não tocava nessa porta. Não entrava nesse lugar. Posso ouvir bem? Amém. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, versículo 3 do capítulo 12. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quando nós estamos a desfalecer, lembremos destes homens e destas mulheres que prevaleceram, destes mártires que morreram naquelas arenas, cantando hinos a Deus. Se quisermos ter nesta vida uma caminhada vencedora, temos que olhar firmemente para Jesus Cristo. Firmemente para Jesus Cristo. Ou seja, para a sua palavra. Ok? Perceber quem nós somos. Provérbios 3, versículos 11 e 12. Vamos lá rapidamente. As horas urgem. Provérbios 3, versículo 11 e 12. Nos poderá ajudar a entender esta parte melhor, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler mais um pouco, mas podem abrir lá. Eu vou ler o 4, o 5 e o 6. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste a exortação que argumenta convosco como filhos. Quem está aqui que é filho? Para quem é que Deus fala? Filho meu. Filho meu. Quem é que é filho? É para si que Deus está a falar. Não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por Ele fores repreendido. Viu lá? Não desmaie. Fica atento. A correção do Senhor existe na nossa vida porque Ele nos ama. Fica atento a ela. A correção é feita porque Ele nos ama. Amém? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Opa! Não é? Açoita todo aquele que recebe por filho. Qual é o castigo barbado do açoite? Humano. Mas Deus não açoita com o nosso açoite. Deus confronta com a sua palavra. A palavra de Deus diz que deve ser doce à nossa boca e deve ser dolorosa ao nosso ventre. Confronto. Vendo aquilo que nós somos. Tem algum que diz, não é? Que
Que o homem é, como é que é? Cativo, não é? Cativo pelo ventre, pela barriga. É ou não é? Para comidinha. Para comidinha. Para comidinha. Pois, exatamente, isso é pensado. Eu nem gosto disso. Mas Deus, é verdade, a palavra de Deus diz, a palavra que a palavra é doce, deve ser doce aos nossos lábios, ou seja, deve ser bem aceite por nós, mas deve ser dolorosa ao nosso ventre, ao nosso eu. Deve nos confrontar. Quer dizer, Rogério, tens que mudar isto. Ok, senhor, já sei. Está a caminho. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, Senhor, outra vez para nós. Não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer dar. Quem é que Deus é para nós? Aqui nos apercebemos perfeitamente que é isso que temos que viver. Deus é nosso Pai. Então, Deus é Deus. Sim. Mas isto tem que viver bem no nosso coração. Deus é nosso Pai. O nosso Deus é o nosso Pai. E o filho tem que fazer, ou deve fazer, o que o pai fazer. O que é que o pai fez? Deu o seu único filho na cruz do Calvário. Por mim. Então eu tenho que me sacrificar em favor do meu próximo. Eu tenho que fazer um esforço para me sacrificar. Ou seja, para comer o da carne. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos preferir em honra o nosso semelhante. Romanos 12, versículo 2. Posso ouvir bem? E para isso é preciso disciplina. Disciplina. Uma palavra que nós somos habituados a ouvir como algo que difícil. Não é? Difícil. Mas muitos de nós, vivemos o nosso trabalho, uns já viveram, outros estão a viver o nosso trabalho, e no trabalho nós até somos disciplinados, porque temos que ser. E eu pergunto, e na igreja? A igreja vale tudo. Não vale. Eu posso lhe dizer que a igreja sem disciplina não é igreja, é ajuntamento. Uma das marcas de uma igreja saudável é a disciplina que existe na igreja. É uma das marcas. Há mais, 8. Mas uma das marcas, eu vou pregar assim isso, as 9 marcas de uma igreja saudável. Mas uma das marcas é a disciplina. Não é a disciplina de massacre, de pisar. É uma disciplina de ajuda. É uma disciplina que ensina essa mesma disciplina e não que impõe. Por exemplo, estou aqui a lembrar da Cátia. A Cátia tem uma profissão, não é? Ela há bocadinho falou. Tem uma profissão que exige muita disciplina. Ela muitas vezes tem que se agarrar ali toda, não é? Porque trabalha com o público. A minha profissão anterior, eu também tinha que trabalhar com o público. E muitas vezes me tinha que agarrar ao balcão para não saltar. Mas eu consegui, graças a Deus. Porque se eu não conseguisse, a administração dizia, não pode estar desse lado do balcão, melhor ir para a rua.
Hoje, eu já penso para eles, né? Toda a autoridade vem de Deus. Então eu tenho que honrar a Deus. Em todos os nossos trabalhos, nós temos que honrar as autoridades. Por todas elas vêm de Deus. Até os símbolos daqui. Aqui aqueles homens estão nos prédios, logo à entrada. Porteiros. Até o porteiro é uma autoridade posta por Deus. Como caramba, está ali a controlar as entradas. Ah, mas ele manda em mim. Não. É a autoridade dentro do prédio. E eu devo reconhecer como tal. Porque se não reconhecer como tal, eu estou a desonrar a Deus. Porque ele foi posto ali e não foi por mim. Nem pelo dono do prédio. Foi o dono do prédio. Com certeza por instruções de Deus. Ela não. Mas não, foi por currículo dele. Não. Também. Não é, Luís? Tem muita experiência. Por exemplo, a Cátia não é pilota. Piloto. Graças a Deus, exatamente. É outra coisa, dentro do avião. Não sei o que é, mas não é piloto. Isso eu sei, não é. Porquê? Porque Deus achou que ela não ia assim. A Susan. Não é nadadora salvadora. Tem outra profissão. Eu não vou dizer. A disciplina nos leva a ser participantes da santidade de Deus. Porque se nós tivermos a disciplina, nós conseguimos moldar a Deus. Entendeu o que eu estou a falar? Conseguimos perceber que Deus é o nosso Deus. É o nosso Pai. E nós devemos ter respeito. Como é Deus, além do respeito, Deus reverência. Sabe o que é que você adora a Deus? Sabe o que é a verdadeira adoração? O que é a verdadeira adoração? Para si. Reverência. Você só consegue adorar a Deus verdadeiramente quando você reverencia Deus. Reverência. Reverência. Isso faz parte da disciplina. Nós temos que ver Deus como superior a nós. Você acha que Deus é superior a si ou não? É? Olha, Jesus achou. Ele disse que ele era o Pai. Não é verdade, Paz? Vamos viver um cristianismo sério, rigoroso. Que aparece já o irmão. Britânico. Brasilianista. Leia. Sou pouco. Mas eu gosto de ser assim. Evangelho. A autoridade máxima da nossa vida. Bíblia. Sem Jesus não existe nada. Com Jesus existe tudo. A palavra de Deus diz que Ele nos fortalece em cada dia. E Ele nos dirige pelo seu Espírito. Ele nos ajuda. Foi Ele que foi tão perfeito, tão correto connosco, tão nosso amigo, que Ele subiu, mas pediu ao Pai que enviasse outro Consolador para que connosco habitasse para sempre. Tremendo, não é, irmãos? O amor de Deus é inesgotável. É imenso. Imenso.
A disciplina nos leva a ser participantes da santidade de Deus. E a disciplina não é para nos amarrar, é para nos libertar. Em Cristo nós somos livres, certo? Mas é dentro da disciplina de Deus. Amém? Deus nos disciplina porque nos ama. E importa-se connosco. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão permanentemente sobre os fiéis da terra. E esses habitarão com Ele, nesta terra, com os pés nesta terra, mas com o coração dele. E esses o servirão. Aonde? Aqui na terra. Porque a terra foi dada para nós. Para quê? Porque implementarmos o reino dele aqui. Mas o reino dele tem disciplina. Cada um ao seu posto. Cada um nas suas atribuições. Todos eles confirmam o bom propósito de ser. Qual é esse propósito? É servir Jesus Cristo. Amém? Pertencer ao seu reino e realmente subir com Jesus Cristo. E depois vocês podem ler o resto do capítulo 12. Amém? O momento, até com essa disciplina, até pode ser difícil para nós. Okay? Pode ser difícil para nós. Mas eu digo-vos que disciplina em Cristo vai nos capacitar. Vou utilizar uma palavra brasileira. Vai-nos capacitar para que realmente vivamos uma vida com Cristo. Com uma diferença. Que o mundo veja. Falei de testemunha, certo? No início, capítulo 12. Essas testemunhas vão ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Sem sermos nós a dizer, eu sou cristão. As pessoas vão ver. Há uma diferença. Há uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. E essa diferença tem que ser revelada por nós. Pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. Amém? E os outros têm que ver, sem nós estarmos a falar. Para alcançarmos a vitória, seguir a paz com todos, buscar a santificação, eliminar até mesmo a raiz da amargura do nosso coração. Não nos fazer lembrar do nosso passado. Não viver nele. Porque a amargura estraga a nossa vida de fé. Não é? Só amarga mostra nitidamente que não vive em fé. Mas nós, como justos, temos que viver em fé. Amém? Então eu quero, para terminar, quase, quero vos dizer o seguinte: não recuem agora. Chegámos até aqui, amados. Não recuem. Não vai. Deus não se agarra daqueles que voltam atrás, não é? Estamos chegando quase. Jesus está a porta. Estamos quase a chegar, amados. Não vamos recuar. Quem quer seguir em frente? Quase todos, não é? Senão não estariam aqui nesta noite. É verdade? Vou ler só 22 e 24. 22, 23 e 24 no capítulo 12 para terminar. E diz a palavra de Deus: mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à Universal Assembleia, capítulo 12, versículos 23, 22, 23 e 24. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à Universal Assembleia e à Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, os viste todos, e aos Espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor que o dia real. Quero concluir. Diante disto tudo, só resta o que está na corrida da fé. Uma atitude. Quem é que está na corrida da fé? Todos. Diga assim: estou na corrida da fé. E só me resta uma atitude.
adoração e gratidão. Adoração, reverência e gratidão por aquilo que Jesus Cristo fez por nós e que ainda hoje faz. Amém? Ele é o nosso advogado e será o nosso juiz. Posso ouvir amém? Esta adoração, esta veneração a Deus, esta reverência a Deus, deve ser de um modo agradável. Não deve ser um modo obrigatório. Obrigados. Por manipulação ou ocupação. Não. Deve ser um modo agradável. Eu devo servir a Deus porque eu desejo servir a Deus. Porque eu gosto de servir a Deus. Como dizia a Cátia, que amava o que fazia. Nós devemos amar o que estamos a fazer com Deus. E por Deus. E para Deus. Devemos amar. Não é? Então, eu quero dizer que deve ser uma atitude mental. Também. A atitude do nosso corpo, da nossa carne. Reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer com santo temor, vivendo no temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria, estarmos confiantes na justiça e no caráter de Deus. Muda o caráter de Deus? A justiça de Deus muda? O caráter de Deus muda? Não muda. Não muda. Portanto, devemos estar firmes, realmente, confiantes na justiça e no caráter de Deus, que não muda. E eu quero terminar com uma oração. Todos nós. Baixemos a nossa cabeça e digamos assim. Todos. Que estas palavras de encorajamento que eu ouvi nesta noite nos acompanhem ao longo da nossa corrida que iniciamos e que queremos terminar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.